A situação envolvendo Deolane Bezerra e sua mãe, Solange Bezerra, ganhou contornos dramáticos após suas prisões em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco, realizada no dia 4 de outubro de 2023. Irmãs de Deolane Bezerra prometem provar inocência. Ambas foram detidas sob acusação de envolvimento em uma organização criminosa dedicada à lavagem de dinheiro e à prática ilegal de jogos de azar. O desdobramento dessa operação, chamada Operação Integration, não apenas expôs a vida luxuosa da influenciadora, mas também levantou questões sobre a reputação e a imagem pública das duas. Deolane Bezerra é conhecida por sua vida de ostentação, que inclui 12 mansões, uma coleção de carros de luxo, joias de grife e um portfólio de imóveis que impressiona. Essa fachada de riqueza foi amplamente divulgada nas redes sociais, onde Deolane costumava compartilhar momentos de sua rotina luxuosa. Entretanto, essa imagem foi contrabalançada pela gravidade das acusações que agora enfrentam. A operação policial resultou na apreensão de bens significativos, como aeronaves e embarcações, além de um bloqueio de ativos financeiros que soma impressionantes 2,1 bilhões de reais. As irmãs de Deolane, em resposta a toda essa situação, manifestaram sua determinação em provar a inocência delas, desafiando as alegações feitas pelas autoridades. A defesa de Deolane e sua mãe tem insistido que a investigação está sendo conduzida em caráter sigiloso, o que significa que qualquer vazamento de informações pode ser considerado uma violação do segredo de justiça. Essa situação ressalta a delicadeza do momento e a pressão que as duas estão enfrentando, tanto do ponto de vista legal quanto da opinião pública. A nota oficial divulgada pela defesa enfatiza a confiança na justiça e o desejo de colaborar com as investigações, destacando a necessidade de proteger a imagem e a reputação de Deolane em meio a tantas especulações. As irmãs de Deolane, que têm se manifestado publicamente, afirmam que estão dispostas a lutar contra as acusações e a esclarecer a verdade. Essa abordagem não só reflete a força da unidade familiar, mas também uma estratégia deliberada para mitigar os danos à reputação da influenciadora. A defesa enfatiza que qualquer informação não confirmada pode prejudicar gravemente a imagem de Deolane e que, portanto, é essencial tratar o caso com responsabilidade e cautela. Além disso, a defesa está se mobilizando para responsabilizar aqueles que estão divulgando informações falsas ou que não têm respaldo na realidade. Essa postura não é apenas uma tentativa de proteger Deolane, mas também uma tentativa de garantir que os direitos dela e de sua mãe sejam respeitados durante todo o processo judicial. O princípio da presunção de inocência é fundamental nesse contexto, e a defesa está determinada a assegurar que isso seja mantido na narrativa pública. A Operação Integration, que teve início em abril de 2023, é um reflexo de um esforço maior das autoridades em combater crimes financeiros e outras atividades ilegais que proliferam no Brasil. O crescimento das redes sociais e a ascensão das influenciadoras digitais trouxeram à tona novos desafios para a legislação, pois cada vez mais pessoas em posições de destaque estão sendo escrutinadas. O que parece ser um caso isolado de Deolane pode, na verdade, ser um sinal de um padrão mais amplo de vigilância e ação contra práticas ilícitas dentro da esfera digital. As alegações contra Deolane não apenas colocam sua reputação em risco, mas também levantam questões sobre como as figuras públicas gerenciam suas finanças e o impacto que suas atividades podem ter na imagem pública. A vida de luxo que Deolane exibia, agora sob intensa investigação, serve como um alerta sobre as complexidades que os influenciadores enfrentam em um mundo onde a linha entre o sucesso e a desgraça é muitas vezes tênue. A prisão de Deolane Bezerra e sua mãe, Solange, é um capítulo que ainda está em desenvolvimento e que promete desdobramentos significativos. Enquanto as irmãs se empenham em provar a inocência delas, a atenção do público se volta para o que será revelado a seguir. A vida de ostentação que Deolane costumava celebrar agora se transforma em um campo de batalha legal, onde a luta por justiça se entrelaça com a necessidade de resguardar a reputação. Neste contexto, a história de Deolane Bezerra não é apenas um relato sobre uma figura pública em apuros, mas um reflexo das complexidades e desafios atuais da fama em um mundo digital. As repercussões de sua prisão vão além do indivíduo, tocando em aspectos sociais, éticos e legais que continuarão a ser debatidos nas semanas e meses vindouros.
A busca pela verdade e pela justiça está apenas começando, e o desfecho desse caso poderá redefinir a trajetória de Deolane e de outras influenciadoras que compartilham de uma vida de luxo e notoriedade. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras. A prisão de Deolane Bezerra e sua mãe, Solange Bezerra, em uma operação contra lavagem de dinheiro e jogos ilegais, levanta questões cruciais sobre as possíveis consequências legais que elas podem enfrentar se forem consideradas culpadas. As acusações são graves, e dependendo do desfecho do processo, as implicações podem ser severas, não apenas em termos de penalidades criminais, mas também em relação à reputação e à vida pessoal das duas. Se Deolane e Solange forem consideradas culpadas das acusações de lavagem de dinheiro e envolvimento em atividades ilegais, elas podem enfrentar longas penas de prisão. No Brasil, a lavagem de dinheiro é tipicamente punida com penas que variam de 3 a 10 anos de reclusão, além de multas substanciais. A gravidade da pena pode ser exacerbada se forem comprovados fatores agravantes, como a participação em uma organização criminosa ou o valor significativo de ativos envolvidos na lavagem. Além disso, as leis brasileiras prevêem a possibilidade de perda de bens adquiridos de maneira ilícita, o que significa que, além da prisão, Deolane e Solange podem perder todos os seus bens, incluindo imóveis, carros e outros ativos de valor. Essa consequência não apenas impactaria suas vidas financeiras, mas também poderia levar a um colapso em sua imagem pública, que já é fortemente ligada ao luxo e à ostentação. As repercussões legais não se limitam apenas às sanções penais. A condenação de Deolane e sua mãe também teria um impacto significativo em suas carreiras. Como influenciadoras, a reputação é um ativo valioso. A condenação poderia resultar na perda de contratos publicitários, parcerias e oportunidades de negócios, além de prejudicar a confiança que seus seguidores depositam nelas. No mundo digital, onde a imagem pública é fundamental, a mancha de um crime pode ser quase irreversível. Além disso, poderiam enfrentar um vácuo de oportunidades profissionais. O mercado de influenciadores e celebridades é altamente competitivo, e a percepção negativa pode fazer com que marcas e empresas evitem associar-se a figuras públicas que estão enfrentando acusações criminais. A construção de uma nova imagem após uma condenação é um desafio monumental, e muitas vezes requer anos de trabalho para recuperar a credibilidade. As consequências legais também podem se estender ao âmbito pessoal e familiar. A prisão e as acusações podem causar tensões significativas nas relações familiares, especialmente se outros membros da família se sentirem pressionados a tomar partido ou a se distanciar das acusadas. O estigma social associado a crimes como lavagem de dinheiro e jogos ilegais pode levar a um afastamento de amigos e conhecidos, impactando a vida social de Deolane e Solange. Além disso, as questões legais podem demandar um investimento financeiro considerável para a defesa. Honorários advocatícios e despesas relacionadas ao processo podem se acumular rapidamente, colocando uma pressão adicional sobre a saúde financeira da família. Se forem consideradas culpadas, o impacto financeiro e emocional pode ser devastador. As consequências legais para Deolane Bezerra e sua mãe, Solange Bezerra, se forem consideradas culpadas, podem ser abrangentes e severas. Desde longas penas de prisão e multas até a perda de bens e o impacto negativo em suas carreiras, a situação é crítica. Além disso, as repercussões pessoais e familiares podem complicar ainda mais a vida das duas, tornando a luta pela inocência não apenas uma batalha legal, mas também uma luta pela recuperação de suas vidas e reputações. À medida que o caso avança, a atenção do público e os desdobramentos legais prometem continuar a ser um tópico de discussão significativa, refletindo a complexidade das questões envolvidas no mundo contemporâneo das influenciadoras digitais. A defesa de Deolane Bezerra e sua mãe, Solange Bezerra, diante das graves acusações de lavagem de dinheiro e envolvimento em atividades ilegais, terá a tarefa desafiadora de apresentar argumentos sólidos no tribunal.
A construção de uma defesa eficaz pode ser crucial para garantir a inocência das duas ou, pelo menos, minimizar as consequências legais que podem advir de um veredicto de culpabilidade. Abaixo, exploraremos alguns dos principais argumentos que elas podem utilizar na sua defesa. Um dos pilares do sistema jurídico brasileiro é a presunção de inocência, que estabelece que todo acusado é considerado inocente até que se prove o contrário. A defesa pode enfatizar que as alegações feitas contra Deolane e Solange carecem de provas concretas e irrefutáveis que demonstrem sua culpabilidade. Isso significa que, para a condenação, a acusação deve apresentar evidências claras e consistentes que liguem as duas diretamente às atividades criminosas, como transferências financeiras suspeitas ou envolvimento em jogos de azar. Além disso, a defesa pode argumentar que as movimentações financeiras que foram alvo da investigação poderiam ser interpretadas de maneira diferente, sugerindo que essas transações eram legítimas, não configuravam atividades ilícitas. Eles podem apresentar documentos e testemunhas que comprovem a natureza legal dos negócios e investimentos das duas, mostrando que a riqueza adquirida não é oriunda de atividades criminosas. Outro argumento potencialmente forte na defesa pode ser a alegação de violação de direitos. A defesa pode argumentar que a forma como a investigação foi conduzida e a divulgação de detalhes do caso na mídia violaram os direitos de Deolane e Solange, especialmente no que diz respeito ao sigilo processual. Se houver evidências de que informações confidenciais foram divulgadas indevidamente, isso pode comprometer a credibilidade da investigação e, consequentemente, afetar a legitimidade das acusações. Além disso, a defesa pode alegar que a pressão pública e a cobertura midiática podem influenciar a imparcialidade do julgamento, evocando a necessidade de um julgamento justo e a proteção dos direitos das acusadas. Qualquer indício de que a investigação foi conduzida com viés ou desrespeito aos direitos legais das acusadas pode ser um ponto forte em sua defesa. A defesa pode também se concentrar na intenção e no conhecimento das atividades ilegais alegadas. Para que Deolane e Solange sejam responsabilizadas por lavagem de dinheiro, a acusação deve demonstrar que ambas tinham pleno conhecimento das atividades ilícitas e que sua intenção era participar ativamente dessas ações. A defesa pode argumentar que, na verdade, elas não tinham conhecimento das operações ilegais e que eram meras vítimas de uma situação em que outras partes estavam agindo de forma fraudulenta. Esse argumento pode ser fortalecido com depoimentos de testemunhas que afirmem que Deolane e Solange eram alheias às atividades ilegais, além de evidências que demonstrem que suas ações estavam dentro da legalidade. A defesa pode tentar provar que as duas estavam envolvidas em negócios legítimos e que qualquer irregularidade estava além do seu conhecimento e controle. Por fim, a defesa pode destacar a disposição de Deolane e Solange em cooperar com as autoridades. Essa colaboração pode ser vista como um sinal de boa-fé e de que elas estão dispostas a esclarecer os fatos. A defesa pode argumentar que essa postura demonstra a inocência das acusadas, uma vez que alguém realmente culpado tenderia a evitar qualquer interação com as autoridades. Além disso, a defesa pode buscar acordos com a promotoria que poderiam resultar em penas menores ou outras formas de sanção, caso as acusadas concordem em colaborar ou fornecer informações úteis. Essa estratégia poderia não apenas ajudar a mitigar as consequências legais, mas também reforçar a imagem de Deolane e Solange como figuras que não têm nada a esconder. Os principais argumentos de defesa que Deolane Bezerra e sua mãe, Solange Bezerra, podem utilizar no tribunal são variados e abrangem desde a presunção de inocência até questões sobre violação de direitos e falta de provas concretas. Além disso, a intenção e o conhecimento sobre as atividades ilegais, bem como a disposição para colaborar com as autoridades, podem ser elementos cruciais para a construção de uma defesa sólida. A habilidade da defesa em articular esses argumentos de maneira convincente será fundamental para o desfecho deste caso, que já capturou a atenção do público e da mídia. À medida que o processo avança, a luta pela inocência se torna um reflexo das complexidades do sistema legal e da vida pública contemporânea. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima!